Gênesis 44. Nós estamos nos versículos 1 a 13 e fizemos uma introdução geral a esse capítulo na última vez que eu falei aqui, dizendo que o capítulo é dividido em duas partes. A primeira parte estabelece o pano de fundo da segunda parte, que é a parte principal, que mostra o discurso de Judá. E nós hoje ainda estamos na primeira etapa do capítulo. Os versículos 1 a 13, que servem de pano de fundo para a parte principal, para o ápice do capítulo, que é dos versículos 14 a 34. E mais uma vez, o ápice do capítulo é o discurso de Judá diante de José, tentando livrar Benjamim da pena de escravidão, por ter sido acusado de furto, e se oferecendo para ficar no lugar dele, para sofrer as consequências da acusação de furto. Os versículos 14 a 34 são assim, perfazem assim o discurso mais longo de Gênesis. E é um discurso que mostra um homem renovado, um homem diferente. Judá, nesse discurso, mostra ser uma outra pessoa, é diferente do outro Judá, ou daquele Judá dos tempos em que José foi vendido. Mas nós estamos ainda nos versículos 1 a 13, conhecendo ainda o pano de fundo que vai desembocar nesse discurso tão tocante, que foi o discurso de Judá diante de José. Esse discurso foi tão tocante, tão sincero e tão forte, tão eloquente, tão poderoso, que José, diante desse discurso, ele finalmente se revelou aos seus irmãos. Ele não pôde mais suportar se apresentar como o Senhor do Egito sem se revelar como irmão deles. Então foi esse discurso que fez com que José finalmente não suportasse mais e se revelasse aos seus irmãos. É um ponto muito importante o discurso. Hoje não veremos o discurso, mas sim estamos estudando ainda os detalhes ligados ao pano de fundo, os versículos 1 a 13, que servem de base histórica para o enunciado do discurso que vem depois. Eu dividi essa primeira parte, os versículos 1 a 13, eu dividi em três partes, seguindo uma leitura narrativa, porque nós podemos, numa abordagem bíblica, nós podemos fazer uma leitura narrativa e ela é correta. Nós temos que fazer uma leitura narrativa porque a natureza do texto é narrativa. Então nós temos que ler a Escritura dessa forma, conhecendo a história, o que aconteceu. Isso, de alguma forma, nos alimenta, isso de alguma forma nos instrui, isso de alguma forma fala ao nosso coração. Deus usa a leitura narrativa, Deus usa a estrutura literária que ele adotou para transmitir a sua palavra. Ele usa de algum modo para nos robustecer. Em algum momento na nossa vida, essa história, ou se não hoje, essa história pode realmente nos dar elementos para seguir em frente na vida cristã com mais coragem e força. A palavra de Deus, ainda que nós não percebamos a sua força, os seus efeitos benéficos, espirituais benéficos e fortalecedores de pronto, o fato é que ela concede isso. O fato é que ela realiza isso. É como uma vitamina que nós tomamos. Nós podemos tomar a vitamina naquele dia e não sentir nada. Tomamos um pote de vitaminas, não sentimos nada de diferente. Mas ao longo do tempo, isso vai nos robustecendo. Isso vai nos transformando em pessoas melhores, em crentes diferentes, em crentes bem nutridos, saudáveis. O que está acontecendo com essa pessoa, com esse homem que tem essa postura, que tem essa atitude diante da vida, diante das dificuldades, diante dos enfrentamentos normais do dia a dia?
É simples, esse homem é um homem nutrido pela Escritura, pela palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, ela produz algo nele. A simples leitura dela produz algo nele, porque ela é santíssima. Ela não é uma criação humana. Ela procede da mente do Deus do universo, do Deus do além do universo. Ela não é uma criação nossa, não é meramente uma peça literária. De modo que a leitura das Escrituras e a leitura detida das Escrituras e a leitura narrativa das Escrituras, que é o que fazemos aqui muitas vezes, isso tudo é também um exercício devocional e espiritual. Não é meramente um exercício intelectual, de conhecimento de dados históricos do relato bíblico. Vai além disso. É um exercício espiritual. É um elemento, um fator, uma ferramenta que produz em nós transformação. E por isso, então, nós fazemos a leitura narrativa. E é importante fazer a leitura narrativa, porque o próprio texto é uma narrativa. Por isso as divisões que eu fiz aqui do texto são divisões que apontam para o progresso da narrativa. Mas é possível também, e isso não é errado, isso é possível fazer, é possível também fazer uma leitura moral e pastoral. E o que seria uma leitura moral e pastoral? É uma leitura em que você vê no texto indícios, elementos, fundamentos, bases, que servem para corrigir você, que servem para fazer com que você abandone certas coisas que você tem feito, que serve para, elementos que servem para criar temor e tremor no nosso coração, princípios embutidos na narrativa, noções embutidas na narrativa, que servem para nos alertar, para nos despertar, para nos corrigir, para que lembremos, o Senhor age dessa forma. No universo que Deus criou, que não é meramente um universo mecânico, meramente governado pelas leis da física, mas sim um universo moral e também espiritual. Num universo assim, as coisas funcionam desse jeito. O que aconteceu nessa história mostra resultados, mostra o funcionamento de um universo em que Deus atua. E eu tenho que estar atento para isso, porque em situações semelhantes, eu devo evitar certos passos, certas atitudes, eu devo evitar seguir em certas direções, eu devo ter temor e tremor, porque eu vejo na história, que não é meramente um aglomerado de fatos aleatórios, que acontecem porque tem que acontecer, mas sim o plano de Deus se desenrolando diante dos nossos olhos no tempo e no espaço. Eu vejo nisso um Deus que se revela nisso também, o seu caráter, seus atos, seus princípios, suas leis morais. Então essa leitura é importante também, além da leitura narrativa, uma leitura pastoral, em que eu descubro no texto ferramentas para o bom viver, para que eu seja sábio e não tolo. E isso eu só obtenho a partir da Escritura. Qualquer outro livro não se compara a ela. E qualquer outro livro só me ajudará a ser um sábio aos olhos de Deus, um sábio verdadeiro, se esse outro livro estiver fundamentado na Escritura. Então para nós isso é crucial. Nós somos cristãos, nós queremos isso. Nós queremos viver de modo sábio, justo e piedoso. Nós somos crentes. Esses valores para nós fazem diferença. O mundo não. O mundo está pensando em outras coisas. O mundo quer saber agora quem vai ser o próximo cantor do bloco que vai sair aí na Paulista, não sei quando. Ele quer pensando nisso aí. O mundo quer saber dessas coisas. Nós somos libertos dessa mentalidade. Nós temos outros valores, temos outras preocupações. A preocupação do crente constante é com sua santificação. O crente verdadeiro, ele se preocupa demais com isso. Ele implora isso a Deus. Ele fala: Senhor, eu preciso mudar. O crente verdadeiro nunca está satisfeito consigo mesmo. Ele se alegra na salvação que o Senhor deu, ele desfruta da paz que o Senhor oferece e é real para nós, mas ele tem uma insatisfação, um tipo de insatisfação
diferente da insatisfação do mundo, que é uma insatisfação salutar, santa, que é a insatisfação consigo mesmo no que diz respeito ao seu grau de espiritualidade, o quanto ele ama o Senhor, o quanto ele é obediente, o quanto ele é sensível à sua voz. Ele se preocupa com isso, todos os dias. Ele olha para si e diz: Senhor, eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso superar isso, eu preciso ser mais santo, eu preciso amar o Senhor mais, eu preciso servi-lo com o coração mais cheio de entusiasmo e vigor. Eu não posso continuar nessa indiferença, nesse marasmo, nessa vida que eu estou levando, que eu sei que há aspectos que não agradam ao Senhor. Eu não posso continuar assim. Ele tem essa preocupação contínua, todos os dias. Ele pede isso a Deus. Ele não pede somente para ganhar mais, para ter sucesso no trabalho, nos estudos, não. Ele pede para crescer. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me a bênção de te amar mais, de ser mais santo, de agradar ao Senhor em tudo, concede-me isso. Ele pede isso a Deus, ele tem esse desejo, e por isso então, é importante esse crente, o crente verdadeiro, o crente que tem essas noções nítidas e na superfície da sua mente, ele saber isso. A Escritura é uma fonte inesgotável dessas coisas, que podem torná-lo sábio, santo, justo, crescendo cada vez mais na piedade e no temor do Senhor. Então, por isso nós nos debruçamos sobre o texto bíblico e caminhamos sobre ele, porque sabemos que a Escritura produz isso em nós. Vamos então ver o texto. Abram suas Bíblias em Gênesis 44 e vamos olhar para o texto. Nós já lemos uma vez os versículos 1 a 13, irmãos conhecem bem. Nós fizemos um pequeno hiato, porque eu fui viajar. Voltando agora então, nós retomamos Gênesis 44. E na primeira abordagem que eu fiz de Gênesis 44, eu apresentei a visão geral do capítulo todo. Hoje vamos olhar para os versículos 1 a 13, mais detidamente. E é muito fácil o capítulo. É muito simples. Nós não teremos dificuldade nenhuma em conhecer esses versículos, porque eles não apresentam nenhum nó hermenêutico, nenhum nó exegético que deva ser desatado. Não, ele é simples de entender. Então vejam o que diz o texto. Diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e lhes falou essas palavras. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Então lhes respondeu: seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. O mordomo os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade.
Irmãos, a divisão desse trecho ficou assim. Primeira divisão, os versículos 1 a 5, é a seguinte: o estratagema de José tem como alvo incriminar os patriarcas. É uma tesezinha que se baseia nos 5 primeiros capítulos. O estratagema de José tem como alvo incriminar os patriarcas. E nos 5 primeiros versículos, nós veremos isso. A segunda divisão dessa história é a seguinte: a acusação do servo de José surpreende os patriarcas. Eles ficam surpresos. Como você nos acusa disso? E o texto explica por que eles ficaram surpresos. E veremos isso. E em terceiro lugar e último lugar, o encontro do copo de prata traz desespero aos patriarcas, nos versículos 11 a 13. E esse é o objetivo de José: criar esse desespero nos seus irmãos e ver como eles agiriam diante desse desespero todo. Então nós temos essas 3 divisões aqui. Vamos então à primeira delas, vendo aí os versículos com atenção. Vejam aí o estratagema de José, que tem como alvo incriminar os patriarcas. O texto diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que esses homens trouxeram. Lembrem-se, isso está acontecendo dentro de um contexto específico. Os irmãos de José, ao chegarem ao Egito com Benjamim, eles foram convidados por José para um grande banquete. E eles participaram de um banquete que durou praticamente toda a noite. Vejam o que diz o versículo 34 do capítulo 43. O texto diz: então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, porções de comida. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Eles participaram de um banquete e isso durou toda a noite. O texto diz no versículo 3: de manhã, quando já claro, despediram-se estes homens. Eles passaram a noite numa festa com José e outros egípcios ali, uma noite inteira, e comeram e beberam e se regalaram. Esse é o contexto em que essas coisas estão acontecendo. Isso está acontecendo dentro da casa de José. E antes deles saírem, José dá essa ordem ao seu mordomo. Ele diz: olha, enche de mantimento os sacos desses homens, porque eles foram lá comprar comida. Estamos na época da fome. É uma grande fome dominando o mundo todo. E até irônico que eles participaram de um banquete durante toda a noite, numa época de fome. E eles participam desse banquete numa época terrível de fome. E eles foram lá para comprar mantimento e saem com os mantimentos. Mas José diz que o mordomo deveria colocar o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento, como já tinha feito antes. Isso já tinha acontecido antes. Na primeira vez que eles foram comprar mantimento, José fez isso, colocou o dinheiro de volta nos sacos de mantimento. Mas desta vez, ele coloca algo mais. Vejam o que diz o versículo 2: o meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal. E o texto diz: e assim se fez segundo José dissera. O que José quer fazer? Ele tem uma ideia aqui. O que José quer fazer é criar uma acusação contra Benjamim, conforme veremos na sequência. Ele ordenou que colocassem o dinheiro no saco de mantimento e um copo de prata. Não era um copo comum. A palavra usada no texto hebraico aponta para uma taça num formato de flor. O texto diz, na sequência, no versículo 5, o mordomo diz que era uma taça usada por José em suas adivinhações. É muito difícil que José fizesse adivinhações usando essa taça.
Geralmente as adivinhações usando taças envolviam colocar um líquido ali e colocar um objeto para boiar sobre o líquido. E observando o modo como o objeto então boiava e as direções que ele tomava enquanto boiava sobre o líquido, então a pessoa, o adivinho, fazia suas adivinhações observando isso, o movimento do objeto boiando dentro da taça. José não fazia isso. Aqui o mordomo quis dar à taça um valor não só monetário, mas um valor religioso também. Ele quis fazer isso, mostrar, olha, essa taça não tem só valor monetário. Se tivesse só valor monetário, já seria muito grave o crime. Mas além disso, a taça tem valor religioso, porque ele usa para suas adivinhações. José não fazia adivinhações. O que ele conhecia sobre o futuro e coisas assim, vinha por meio de sonhos, conforme já aprendemos. O texto de Gênesis mostra José sabendo o futuro e sabendo das coisas por meio de sonhos que Deus dava a ele. Ele não usava esse tipo de artifício. Mas o mordomo faz isso e diz essas coisas para agravar a culpa da pessoa que havia supostamente pego a taça. Então, José faz isso. Por que ele faz isso? Porque ele pede para colocarem a taça tão importante, tão valiosa em todos os sentidos, no saco de mantimento de Benjamim. Ele quer criar uma acusação contra Benjamim e ver como os irmãos de José vão se comportar. Mas antes de fazer isso, ele trabalhou para despertar no coração dos irmãos de José inveja contra Benjamim. Como ele fez isso? Se os irmãos olharem mais uma vez o versículo 34, os irmãos verão que ele tentou incutir inveja no coração dos irmãos de Benjamim, dos seus irmãos, favorecendo de modo especial Benjamim durante o banquete. Vejam o comecinho do versículo 34. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, comidas, pratos todos ali feitos. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. Ele deu muito mais honra e muito mais privilégio a Benjamim. Agora, os irmãos se lembram como os irmãos trataram José por ele ser muito mais honrado e muito mais privilegiado do que eles? O que eles fizeram com José quando perceberam que José era muito mais honrado e privilegiado do que eles? Eles venderam José como escravo. Eles são invejosos. Eles não se conformam com a ideia de alguém ser mais honrado do que eles. Então José cria essa armadilha e mostra Benjamim recebendo muito mais honra e muito mais privilégios. E ele quer descobrir se aqueles homens continuam com o mesmo coração. Por isso ele faz isso. Agora então ele vai acusar Benjamim. O que aqueles homens vão fazer? O que o invejoso fará? O que os invejosos farão? É a nossa chance de nos livrarmos desse queridinho. Ele não é o queridinho? Não é o novo queridinho do papai? Não é agora o novo queridinho desse homem? Vamos nos livrar dele também. Ele foi achado nessas condições como um ladrão. Que ele fique aí, vamos embora. E mais, o copo foi achado no saco de mantimento dele. Nós vamos pagar o pato? Ele que pague o pato. Nós não vamos ser prejudicados por causa dele. Graças a Deus alguém colocou esse copo lá, e não no nosso saco de mantimento. Vamos nos livrar desse moço de uma vez por todas. Estamos livres da acusação? Estamos livres da acusação. Estamos livres de alguém que é o queridinho do papai e desse senhor. É assim que o invejoso funciona. Ele quer o mal do seu desafeto. Ele quer o mal de quem ele inveja. E José quer criar esse cenário para ver se aqueles homens continuam sendo os mesmos. E o que vai acontecer? Eles vão passar no teste ou serão reprovados? A história vai mostrar. O que a história vai mostrar é algo surpreendente. São outros homens. Eles mudaram. São outros homens. E então José os favorece no final. Vejam a sequência do texto.
De manhã, quando já claro, despediram-se esses homens, eles com seus jumentos. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após estes homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. A ideia é essa: estivemos num banquete, e eles viram o copo no banquete. Durante o banquete, certamente estava a taça ali, e eles viram isso, e vendo isso, roubaram a taça. Essa seria a acusação. E aqueles homens então saem da cidade, saem da casa, saem da cidade, estão seguros. Tudo deu certo. Tudo deu certo. Compramos o mantimento, libertamos Simeão, que estava preso como refém. Esqueceram de Simeão? Não, né? Ele foi liberto, está voltando com eles como refém, tinha ficado como refém, está voltando como refém liberto, e estão levando de volta Benjamim. Tudo deu certo, cruzaram o portão da cidade, estamos seguros, acabou. Passamos a noite numa farra, estamos de barriga cheia, um pouco bêbados talvez, não sabemos, talvez um pouquinho. Cruzamos os portões, segurança total, sucesso total. Mal sabiam eles o que estava por vir. Então esse era o estratagema de José. Como prossegue a história? Vejam a sequência. Nos versículos 6 a 10, nós vemos como há essa mudança na segurança deles. Estão lá fora já, indo embora, tudo bem, tudo certo. Mas algo então acontece. É interessante isso. Numa leitura moral, notem bem, numa leitura moral das Escrituras, o intérprete, ele pode dizer, numa leitura não meramente narrativa, mas moral, ele pode dizer que alguém pode praticar diversos males ao longo da vida e em um dado momento sentir-se plenamente seguro, dizendo: tudo deu certo na minha vida no final. O tempo passou, dificuldades vieram, mas eu me livrei de tudo. E não houve consequências para nenhum dos males que eu pratiquei. Eu saio da cidade, seguro e tranquilo. Nada acontece comigo. Numa leitura moral, essa sensação de segurança, o texto aqui mostra que ela pode ser ilusória. Ela pode passar de repente, em um minuto. Isso pode mudar. Veja o que aconteceu com os irmãos de José, a partir do versículo 6. Aqui nós temos a acusação do servo de José, que surpreende os patriarcas. Veja o que diz o texto, versículos 6 a 10, é simples, diz assim: e alcançou-os e lhes falou essas palavras. O mordomo repetiu exatamente o que José havia dito. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. E eles vão dar agora provas de que essa acusação era absurda. E era realmente absurda. Era falsa. O mordomo sabia que era falsa. José sabia que era falsa. E eles dizem: isso é um absurdo sem tamanho. E eles vão dar as provas disso agora. Eles dizem: o dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, tornamos a trazer-te desde a terra de Canaã. Eles dizem: olha, como nós podemos ser ladrões? Na primeira vez que estivemos aqui, nós chegamos em casa depois com os mantimentos, e quando abrimos o saco de mantimento, o dinheiro estava lá. O que nós fizemos? Pegamos para nós o dinheiro? Não. Nós voltamos agora e devolvemos o dinheiro que colocaram na boca dos sacos de mantimento. Nós devolvemos. Devolvemos agora. Tentamos devolver, porque você não aceitou. Nós tentamos devolver. É o que acontece no capítulo anterior.
Nós tentamos devolver o dinheiro, explicamos para você que nós sequer sabemos como o dinheiro foi parar lá, mas demos prova da nossa honestidade e devolvemos a você, tentamos devolver para você. Provamos que somos honestos, provamos que não somos ladrões. Como você nos acusa disso? Absolutamente, já demos prova da nossa honestidade. E prosseguem dizendo: como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro, sendo honestos como somos, e já provamos que somos? Qual ladrão devolve livremente o dinheiro roubado? E fizemos isso. E diz no versículo 9: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. São palavras temerárias. Não pensaram para falar, estão assustados. Esses homens estão apavorados e não pensaram para falar, porque já tinham colocado dinheiro na boca do saco de mantimento deles antes, já tinham violado os sacos de mantimento deles antes, poderiam ter violado de novo, mas eles não pensam nisso. Estão tão assustados, tão apavorados, que são temerários no que dizem. Eles dizem: aquele com quem for achado, morra. É muito sério isso. E ainda nós seremos escravos do meu senhor. O servo não concorda com isso. Ele diz: seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Ele diz: olha, não, eu só vou pegar como escravo aquele com quem estiver o copo. Vocês poderão ir embora, os demais poderão ir embora. E aí nós chegamos na fase final da narrativa. A fase final, o encontro do copo de prata traz desespero aos patriarcas. Veja como começa o versículo 11. E se apressaram. O que eles fizeram? Eles correram para abrir logo os sacos. Por que fizeram isso? É simples. Porque eram inocentes. O inocente, quando é acusado falsamente, o que ele mais quer é ser investigado. É o sonho dele. Se ele é inocente, ele quer que faça uma CPI. Ele exige que faça uma CPI. Por quê? Porque a investigação só vai redundar em benefícios para ele. Ele é inocente. Essa é uma das marcas da pessoa inocente. A verdade, a inocência, quer ser investigada. A verdade, a inocência quer ser investigada, porque a investigação vai redundar em benefícios para ele. Vai provar: eu sou inocente, abra logo, abra todos os sacos, pode ficar à vontade, abra logo, eu sei que sou inocente, eu não tenho medo de investigações, faça a CPI, não tenho medo. Por isso que nós olhamos para o Brasil, e nós já sabemos de pronto quem é culpado. Quando falam em investigar, o que dizem? Não, investigação não. Por quê? A maior confissão de culpa dos nossos políticos, a maior confissão de culpa é a declaração de que são contra a realização de investigações. Essa é a maior declaração de culpa. Aqui nós vemos o exemplo do inocente. O inocente, ele quer ser investigado, depressa, logo. E o texto mostra então que eles se apressaram. É aqui que chegamos na terceira parte da narrativa. O encontro do copo de prata traz desespero neles. Vejam, eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. É uma narrativa agora que cria tensão nos leitores. Cada um colocou o saco de mantimento ali no chão e abriu. E o mordomo merece um Oscar. O mordomo tem uma performance fantástica. Olha o que ele faz. E o mordomo os examinou. E veja que esse homem, ele é cruel. Veja o que ele faz. Ele sabe onde está o copo. Ele sabe onde está o copo. E olha o que ele faz. Começando do mais velho. Dá para você colocar um fundo musical nessa cena? Queridos, é fora de ser isso.
Esse homem devia estar em Hollywood. Ele vai abrindo, ele vai examinando os sacos, começando do mais velho. Eram 11 homens ali. E ele vai, começando pelo mais velho, vendo cada um, sabendo que estava no último. E os irmãos ali. E fico imaginando, cada vez que ele examinava um saco e não tinha nada. Os irmãos, olhando para o outro, está vendo? Vai lá, bobão, continua procurando aí. Nós não pegamos nada. Continue. Mas ele vai, saco por saco. E chega, e o texto diz, e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Veja esse verbo, achou-se. Achou. Queridos, imaginem o rosto daqueles homens nessa hora, no finalzinho da prova. Só faltava um saco para ser analisado e investigado, entre aspas. Estavam já aliviados, tranquilos. Benjamim, coitadinho, Benjamim nem aparece na história, quase. Quantas palavras vocês leram de Benjamim desde que ele apareceu? Quantas palavras Benjamim falou no texto até agora? Quantas? Nenhuma. Quantas palavras Benjamim fala agora? Quantas? Nenhuma. É um adolescente, tontinho, bobinho, sem saber o que está acontecendo. Não fala. Benjamim não fala. Benjamim, acharam a taça com você. Fale alguma coisa. Seja um adolescente brasileiro, pelo menos uma vez na vida. Não faz nada. Quieto. Benjamim, acharam aqui. Ele. O que você fez? O que isso aqui está fazendo esse copo aí? Diga alguma coisa. É assim que ele age. Ele é alguém absolutamente inocente. Nem palavras ele diz que possam de alguma forma servir para acusá-lo. Jamais os seus irmãos esperavam que o copo seria achado no saco de mantimento dele. Jamais. Mas era precisamente ali que estava o copo. O texto diz, versículo 13: então rasgaram suas vestes. Essa expressão é uma expressão de indignação máxima, de agonia, de desespero e de indignação. Eles rasgaram suas vestes. É como se o coração deles tivesse sido rasgado. É um gesto que aponta para isso, como eles estavam por dentro. Eles foram rasgados por dentro. Então rasgaram suas vestes, é uma expressão cultural da época. E carregados de novos jumentos, tornaram para a cidade. Tudo tinha acontecido fora da cidade, eles estavam seguros. Agora, voltaram para a cidade. E agora vem a pior parte. Que agora eles vão encarar quem? José. E agora? Como explicar tudo isso? O que fazer? Nesse trajeto de volta, nós, na sequência do versículo 14, nós podemos imaginar o que aconteceu no trajeto de volta. No trajeto de volta, alguém entre os irmãos começou a fazer seu sermão. Não sei se os pastores já se viram nessa situação, como eu já me vi algumas vezes, de você ter que fazer um sermão depressa. Judá começou a elaborar o seu sermão. O que eu vou dizer para esse homem? Ele começou a fazer o seu sermão. E Deus o abençoou no preparo. Nunca tinha estudado homilética, mas foi preparando o seu sermão no caminho. E quando chegou diante de José, ele apresentou o seu discurso, com apelo no final. E é um dos discursos mais tocantes do livro de Gênesis, se não mais tocante do livro de Gênesis, que veremos na semana que vem. Mas notem, antes de terminar, vejam, eu falei para os irmãos observarem o versículo 12, em que aparece o verbo achou-se o copo. Aparece esse verbo, achou-se. Esse verbo, eu disse para vocês, que esse verbo é repetido depois, na narrativa. Mas ele aparece novamente no versículo 16. O versículo 16 está em paralelo com o versículo 12, nessa dinâmica. Mas vejam no versículo 26, o que foi achado. Veja o que diz.
Fala assim, Judá, começando o seu discurso: que responderemos a meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. É o mesmo verbinho que aparece. O copo foi achado. Na realidade, com isso, paralelamente a isso, algo mais foi achado. O que foi achado foi a nossa iniquidade. O que significa isso? A nossa iniquidade foi achada. O que significa isso? A nossa iniquidade foi achada, Deus achou a nossa iniquidade. O que significa isso? Deus sabe todas as coisas, como Ele pode achar a iniquidade? O significado disso é simples. O que Judá diz aqui, e que os irmãos de José já haviam percebido anteriormente, no capítulo 42 inclusive, é o seguinte: olha, as consequências do nosso pecado finalmente chegaram. Esse é o sentido dessa expressão. Nós cometemos um pecado seríssimo, nós vendemos nosso irmão, movidos por um coração cruel e assassino, nós o vendemos, e as consequências do que fizemos, mais de 20 anos atrás, finalmente chegaram. E quando Judá diz isso, e quando os irmãos de José já tinham enunciado algo semelhante no capítulo 42, isso fornece o embrião de uma teologia que deve nos assustar um pouco. Eu não quero só assustá-los, mas é meu dever também assustá-los. E a teologia que tem seu embrião nessa frase e nessa realidade é a seguinte: as suas iniquidades geram consequências que podem advir sobre você depois de décadas, mas elas fatalmente chegam. Isso assusta. Elas chegam. Quando nós fazemos o mal e encobrimos isso, e guardamos isso, e justificamos isso, essa prática produz uma espécie de vingador que sai ao nosso encalço ao longo da vida, e um dia nos alcança e expõe nosso erro, e nos envergonha, e nos humilha, e nos faz sofrer. Essa é uma realidade teológica presente em Gênesis de forma embrionária, e que vai amadurecendo ao longo da revelação bíblica. Quando nós chegamos, por exemplo, no livro de Provérbios, vejam como o autor de Provérbios percebeu como funciona o universo moral de Deus. Veja o que ele diz no capítulo 22. É muito interessante essa fala de Judá, porque ela lança as bases de uma realidade que deve nos preocupar e que deve refrear o nosso mal, a nossa maldade, a nossa iniquidade. Vejam, 22:8, diz assim: o que semeia a injustiça, veja o que diz, cegará males. É uma lei que governa o universo de Deus. O que semeia a injustiça vai colher males. Isso prossegue. Isso chega ao Novo Testamento. Alguém pode falar: mas era assim que Deus agia no Antigo Testamento. Não. Vejam o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Vejam como Paulo trata desse assunto, falando sobre o homem que alimenta a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o mal. Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim: não vos enganeis. Por que ele diz isso? Porque o que ele vai dizer agora, as pessoas podem pegar o que ele vai dizer agora e dizer: não, isso não acontece.
Alguém pode se enganar-se a si mesmo, achando que isso não é verdade. Então o que ele diz, ele começa dizendo dessa forma: não se enganem, porque ele sabia da nossa tendência de nos enganarmos, de dizermos mentiras para nós mesmos. Ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O mordomo de José, um dia, chega. Você pode estar se sentindo seguro do lado de fora da cidade, dizendo que tudo deu certo, e de repente, o mordomo de José chega. O que o homem semear, isso também ceifará. Paulo explica melhor isso na sequência. Ele diz no versículo 8: porque o que semeia para a sua própria carne, ou seja, o que investe na sua natureza pecaminosa, alimentando-a, enriquecendo-a, fortalecendo-a, robustecendo-a, da sua natureza pecaminosa, desse investimento, colherá corrupção, deterioração, apodrecimento. Quem investe no pecado vai colher frutos podres. Não há como escapar disso. Frutos amargos, apodrecidos. E ele prossegue: mas o que semeia para o Espírito, ou seja, o que semeia as coisas espirituais, o que alimenta o seu espírito com fatores que promovem sua santidade e o enfraquecimento da carne, colherá vida e vida eterna. É a mesma norma presente em Gênesis de forma embrionária. É curioso, porque Moisés, falando com as tribos de Ruben e Gade, em Números 32, ele diz algo interessante, ele usa uma figura de linguagem interessante. Vejam Números 32, 23. Números 32, 23. Temos que ter temor do Senhor. Por que temos que ter temor do Senhor? Porque Ele estabeleceu essa norma. O que você semeia, você vai colher. Cedo ou tarde. O mordomo de José nos alcança. E o nosso pecado nos acha. E as consequências de vergonha, desespero e angústia finalmente nos sobrevêm. Vejam Números 32, 23, é interessante. Moisés aqui está conversando com as tribos de Ruben e Gade, que prometeram ajudar Israel, depois de terem se fixado na Transjordânia. Ele disse: se vocês não cumprirem a promessa de nos ajudarem na conquista da terra, consequências virão, ele diz. Mas vejam como ele diz isso, no versículo 23 do capítulo 32, Números 32, versículo 23. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado de vocês, um dia, vai achar vocês. E quando ele achar vocês, ele vai envergonhá-los, humilhá-los, fazê-los sofrer. É isso que ele vai fazer. De Deus não se zomba. O que isso nos ensina? O que tudo isso, fazendo uma leitura teológico-moral do texto que lemos, o que isso nos ensina? Eu tenho que ter temor do Senhor, sabendo isso, sabendo que a minha iniquidade é uma semente, uma má semente, e uma vez plantada e não resolvida, e não removida, e não mortificada, ela gerará frutos no futuro. Talvez no futuro distante, mas ela gerará. E eu vou sofrer as consequências disso. O que fazer diante disso? É difícil a posição do pregador, porque o pregador, ele não conhece a vida particular das pessoas. Ele conhece algumas vidas melhor do que outras pessoas, do que a vida de outras pessoas, que isso é normal. É normal o pastor ter mais proximidade de uma pessoa, o pregador ter mais proximidade de uma pessoa do que de outra, conhecer mais um do que outro, isso é normal, isso é comum na experiência humana. Mas a rigor, os pregadores, os pastores não conhecem detalhes íntimos da vida das pessoas, e nem talvez não seja nem bom conhecer, porque nós temos um limite de atuação específico, nós não podemos invadir a privacidade dos irmãos.
Os pastores, eles tratam de questões da privacidade dos irmãos quando os irmãos pedem. Os irmãos se aproximam e dizem: pastor, eu tenho algo a dizer sobre a minha vida particular. É algo personalíssimo, algo muito próprio de mim. E eu gostaria de compartilhar com o senhor, mas que só o senhor guardasse isso consigo e não contasse para ninguém. E então nós ouvimos, e conversamos, e aconselhamos, e dirigimos aquela pessoa. Fazemos isso. Mas nós não temos direito de vasculhar a vida das pessoas, tentar descobrir coisas. E nem queremos fazer isso. Por isso, quando eu prego aqui, eu corro o risco de falar de um modo que, sem querer, atinja diretamente a vida de alguém. Aconteceu aqui em nossa igreja várias vezes, de eu pregar a palavra de Deus, e alguém se levantar e ir embora, e depois chegar para a pessoa que o convidou, dizendo: você contou toda a minha vida para o pastor, e o pastor falou lá no púlpito tudo sobre mim. Eu nem sabia quem era a pessoa, não sabia, nunca mais voltou na igreja, dizendo que eu tinha falado mal dela no púlpito. Isso acontece. Tem o lado positivo também. Interessante, o Leandro Boer, conhecido nosso aí, o Leandro Boer, quando ele entrou pela primeira vez na igreja, ele era incrédulo, vivia uma vida de pecado, aí, era um incrédulo, como o incrédulo é. Ele entrou aqui na igreja, no domingo de manhã, e eu preguei. Ele foi embora e disse: eu vou voltar na semana que vem para provar que tudo que ele falou sobre mim foi coincidência. Ele falou tudo sobre a minha vida, mas eu vou voltar domingo que vem para provar que foi tudo coincidência. Ele voltou, e eu falei de novo da vida dele. Eu, não é possível, eu vou voltar a terceira vez, porque tudo que ele falou só pode ser coincidência. Voltou a terceira, eu falei de novo da vida dele, terceira vez. Ele falou: não é coincidência, tem algum Deus em algum lugar querendo falar comigo. E hoje ele é um missionário. Nosso irmão na fé, querido, está lá trabalhando. Então nós corremos esse risco, que é um risco em algum sentido bom, para algumas pessoas é ruim. Mas o fato é que eu não sei se há irmãos aqui que têm pecados plantados num canteiro escondido. Não sei. Você sabe. Você sabe. Eu não sei. Eu não sei se há pessoas aqui com pecados plantados num canteiro escondido, achando que só Ele conhece esse canteiro. Queridos, há mais alguém olhando para esse canteiro que sabe também. E esse pecado, um dia, vai achar você. O mordomo de José, um dia, vai chegar, vai encontrar você. É assim que Deus faz com que as coisas funcionem no universo que Ele criou. É desse jeito. Por isso Paulo diz: não vos enganeis, não zombem de Deus. Porque no universo que Ele criou, Ele estabeleceu essa norma. Os meus pecados ocultos, os meus segredos maus, as plantas apodrecidas de pecado que eu tenho naquele canteirinho escondido no fundo do meu quintal, tudo aquilo um dia virá à luz. E eu serei envergonhado, humilhado e sofrerei consequências amargas e tristes disso tudo. O que fazer? Queridos, se eu terminasse de falar agora, seria desesperador. Mas a mensagem do Deus Santo é uma mensagem tão maravilhosa, ela é tão rica e tão linda, que ela nunca para aí. Essa mensagem, a mensagem do Deus verdadeiro, que parte do seu coração e chega até nós hoje, é a mensagem que não para nisso. Ele diz isso: o seu pecado vai te achar. Mas ele diz também, a palavra de Deus, o próprio Senhor diz também, que há uma forma de interromper isso. Como? É linda a linguagem com que os profetas tratam disso. Eu vou terminar falando disso. É o texto de Miqueias 7. É tão linda a linguagem que Deus usa por meio do profeta Miqueias.
Miqueias no capítulo 7. Eu sei que Miqueias não é muito lido, e os irmãos demoram um pouquinho para achar. Mas eu vou esperar mais um pouquinho. Miqueias 7, acharam? Todo mundo achou? Acharam? Está meio escondidinho aí. Alguém vai dizer, não, na minha Bíblia não tem Miqueias. Tem sim, se você procurar, você vai achar. Está aí em algum lugar, mas você vai achar sim. Miqueias está aí. É que você quase nunca lê esse texto, eu nem culpo você, eu também não leio muito Miqueias. Mas veja aí Miqueias 7, quem já achou? Veja aí Miqueias 7, veja que maravilhoso isso aqui. Eu não posso terminar o sermão dizendo apenas que Deus pune o pecado que está ali plantadinho, escondido num canteiro. Há uma forma disso ser destruído, desse canteiro deixar de existir. E dessas coisas não acontecerem. E do nosso pecado não se levantar um dia como um grande vingador e nos encontrar. E nos humilhar, e nos fazer sofrer. Veja o que diz o versículo 18 de Miqueias 7. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Querem responder essa pergunta? Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Alguém quer responder? É difícil a pergunta? É pergunta teológica. É pergunta que aponta para a unicidade de Deus. E sabemos que Deus é único. Não há nenhum paralelo, não há nenhum ser semelhante a Ele. Ele é único mesmo. Mas notem, o texto diz que Ele é único num aspecto em especial. Ele é único em vários aspectos. Mas o texto diz que Ele é único num aspecto em especial. Ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Quem é assim? Quem é assim? Que perdoa e esquece. Quem é assim? Ninguém é assim. O texto diz: o Senhor perdoa a iniquidade e o Senhor se esquece da transgressão da sua herança, somos nós. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer. Em quê? Ele tem prazer em não dar o castigo que nós merecemos. Quem é semelhante a Ele? Vocês pensam que Deus está lá no céu, atento, dizendo: ahá, ahá, ahá? Não, Ele não tem prazer nisso. Ninguém há semelhante a Ele. Ele tem prazer na misericórdia, em não dar o castigo que merecemos. Ele é perdoador, Ele perdoa a iniquidade, Ele esquece a transgressão. Ninguém é como Ele. Vejam a sequência do versículo, veja a sequência, ou melhor, do texto, no versículo 19, vejam: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. Ele vai pisotear o canteiro todo, esmagar as plantas podres. E vejam, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem poderá achá-los? As profundezas do mar. O mar, dizem que o mar tem pontos que são simplesmente inalcançáveis. São pontos em que o homem jamais chegou. Eu suspeito que é exatamente ali que Deus joga nossas iniquidades. Nas profundezas do mar. Ou seja, o mesmo Deus que estabeleceu a norma, o seu pecado vai te achar, é o mesmo Deus que tem os braços abertos dizendo: eu perdoo tudo, eu perdoo, esqueço, eu piso nas suas iniquidades e as lanço nas profundezas do mar, e nunca mais me recordarei delas. Senhor, eu quero esse perdão, eu quero. Eu quero. Eu sou crente e eu tenho algumas plantinhas feias no meu canteiro. Senhor, socorro.
o Senhor que tem prazer na compaixão e na misericórdia. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Lança os meus pecados nas profundezas do mar e se esqueça deles, para que eu viva seguro, feliz, em paz, fazendo a sua vontade. Ou, Senhor, eu não sou um crente, e Senhor, o meu canteiro de pecado, na realidade, é uma floresta. O meu canteiro de iniquidade não é um canteiro, é um grande jardim, é um grande pomar, é uma floresta. Senhor, eu quero o seu perdão. Eu quero me aproximar da cruz do Salvador e encontrar abrigo na cruz sangrenta do Redentor. Eu quero me aproximar do lenho crucial, manchado pelo sangue do Senhor, manchado pelo sangue do seu Filho encarnado. Eu quero me aproximar dessa cruz que é verdadeiro escudo, e eu quero suplicar: perdoa-me, Jesus, lava-me com seu sangue santo, perdoa as minhas iniquidades, afasta as minhas transgressões, e dá-me, ó Deus, pureza de vida e segurança na certeza de que eu obtive o seu perdão e que eles foram pisoteados, esquecidos e lançados nas profundezas do mar pela sua graça, a graça manifesta na cruz. Eu creio nele, no Redentor, no Deus perdoador, no Cristo que redime e lava. Eu creio nele. Salva-me e perdoa-me. Como eu disse, eu sou só um pregador. Não conheço vocês. Cada um de vocês saberá o que fazer com essas palavras que eu acabei de anunciar. Vamos orar. Glorioso Deus, Pai eterno, obrigado por sua bondade sem fim, pelas lições que emanam de um texto tão maravilhoso como esse. E abençoa esse povo que acabou de ouvir a sua palavra. Abençoa aqueles que estão em casa também ouvindo a sua palavra, aqueles que ouvirão depois as gravações feitas. Que a sua palavra viva alcance corações, transforme, gere arrependimento e vida. Trabalhe, ó Deus, na tua igreja, trabalhe em nós, que desfrutemos do seu perdão, que tenhamos temor do Senhor e, movidos por esse temor santo, nos aproximemos da sua cruz e busquemos o seu perdão e a sua graça. Abençoa esta igreja, concede isso a esta igreja, pedimos, em nome de Jesus, amém.